A paz do Senhor, boa noite. Bom, esta live que eu quero fazer hoje, ela vai ser uma live exclusivamente para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, né? Eu não sou nenhum pregador, mas Deus proverá o que vai ser essa noite, né? Mas eu quero aqui falar um pouco da palavra de Deus. O objetivo essa noite, para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, é descrever Deus em 3 fases, né? Para que você possa entender, né, como é Deus, o que Deus exige dos seres humanos, né? Porque quando se fala a palavra Deus, está falando de uma pessoa, né, de um ser celestial, né? Deus é algo superior aos homens. Então, o desejo de Deus é que ele seja adorado. A palavra Deus quer dizer, Deus deseja ser adorado pelos seres humanos, entende? Então, muitos não falam Deus, mas falam assim de uma forma que tem conhecimento do significado, porque Deus ele é soberano. Lá em Gênesis, a palavra de Deus fala que, a Bíblia fala que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Então aqui está mostrando a soberania de Deus, né? Quando ele formou o universo, formou a terra e formou e fez os seres humanos. Então aqui Deus está mostrando a sua soberania, né? E quando nós nos referimos, falando que Deus deseja ser adorado, porque de fato, Deus ele deseja ser adorado pela sua criação. Ele criou os seres humanos para que ele servisse, para que ele adorasse. E para que Deus também pudesse abençoar todos os seres humanos. Mas com o passar do tempo, o povo, depois de Adão, o povo foram se multiplicando e foram se esquecendo de Deus. Então, quando falamos a palavra Deus, está falando de uma pessoa, um ser celestial, soberano. Ô Mari Amorim, que Deus te abençoe. Eu creio que você é serva de Deus, a paz do Senhor. Então, quando fala de Deus, está falando de um ser celestial soberano, superior aos homens. Então, Deus deseja que os seres humanos lhe adorem. E Deus, ele não gosta, apesar que Deus, ele deixou o homem decidir, né? O homem tem o poder da decisão em suas mãos. O homem tem livre para fazer aquilo que ele bem entender. Tem livre-arbítrio para fazer aquilo que ele bem entender. Mas só que Deus, através de Moisés, ele deixou os 10 mandamentos, né? Deus, como já falei, Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, foi Adão e Eva, e através de Adão e Eva, o povo foram se multiplicando. E Deus não interfere na vida do homem, a não ser que ele queira interferir, né? Mas Deus ele não interfere na vida do homem, nas decisões que o homem toma. Quando eu falo homem, eu falo de uma forma generalizada, né? Deus ele não interfere nas decisões que o homem toma. Ele espera que o homem decida por si só, entende? Então somos nós que temos que decidir. Então Deus, através de Moisés, ele deixou os 10 mandamentos. Eu vou começar aqui com os 10 mandamentos e vou ler aqui no livro de Êxodo. Êxodo 20, no versículo 3 e 4. Eu vou pegar essa Bíblia mesmo, né?
Êxodo 20. Então você veja que Deus, ele é soberano, ele é um ser celestial. Entende? Muitos não têm conhecimento. O desejo de Deus é que todos os seres humanos o reconheçam como o único Deus verdadeiro. Só que, como eu disse antes, os seres humanos, eles foram se multiplicando e foram se esquecendo da existência de Deus. Então, o que eles fizeram, os primeiros que foram se multiplicando? Eles fizeram outros deuses com imagem de fundição. Eles fizeram outros deuses, deram nome, igual hoje. Hoje tem muitos deuses de imagem de fundição, feita pela mão do homem. E Deus, ele é um ser que ele existe por si só. Ninguém fez Deus. Ele existe por si só. Então, ele, na sua soberania, ele criou o universo e fez os primeiros seres humanos, que foram Adão e Eva. Deixa eu achar o livro de Êxodo aqui. Enquanto eu vou falando, eu vou procurando o livro de Êxodo. Então ele fez Adão e Eva e colocou no jardim do Éden. Então ele deu ordem para Adão e Eva para não comerem do fruto. Ele disse, olha, desse fruto aqui vocês não podem comer. E o que aconteceu? Adão e Eva desobedeceram a Deus. E foi aonde Deus, veio o pecado, a desobediência. Veio o pecado através da desobediência de Adão e Eva, e Deus expulsou o casal do jardim do Éden. E para isso eles precisaram comer com o seu próprio suor do seu rosto. Entende? Eles precisaram trabalhar, porque eles cuidavam do jardim, mas era diferente. Eles não precisavam se preocupar com a comida, porque tinha lá, no jardim do Éden. Então, depois que eles desobedeceram a Deus, Deus falou para que eles tinham que trabalhar, comer do próprio suor do rosto. Eles tinham que trabalhar suado. Entende? Então, através de Adão e Eva, vieram filhos e filhas, e vieram filhos e filhos dos filhos de Adão e Eva, e o povo foi se multiplicando. E se esqueceram de Deus. É igual eu falei, Deus ele não força ninguém, ele não interfere na vida do homem. Ele espera que o homem tome uma decisão de reconhecer que ele é Deus, ele é soberano, é o único Deus. Então, através de Moisés, como diz a lei de Moisés, através de Moisés, que a lei de fato não é de Moisés, a lei é de Deus, mas foi por intermédio de Moisés que ele deu a lei. Ele separou Moisés para guiar o povo, e Moisés conversava com Deus face a face. Então Deus deu a lei a Moisés, e Moisés entregou a lei ao povo. Então vamos ler aqui, eu vou ler do começo, tá? Para que o pessoal possa entender. Eu ia ler só o 3 e o 4, mas se você tiver uma Bíblia em casa, você pode abrir no livro de Êxodo, no capítulo 20, do 1 ao 4, que diz o seguinte: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então veja bem, eu vou repetir de novo para ficar um pouco mais claro, tá? Eu vou ler o 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração
aqueles que me aborrecem, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então veja bem, Deus ele entregou essa lei a Moisés, e aqui ele deixou bem claro que não é para o homem, estou falando de uma forma generalizada, fazer imagem de escultura, e nem se curvar diante delas. Essa é a ordem de Deus para todos nós, seres humanos, porque os 10 mandamentos Deus deixou para o homem obedecer. Entendeu? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, e nem as servirás. Entende? Então, esses são os 10 mandamentos. Para você que não conhece a palavra de Deus, Deus é um Deus justo, é um Deus santo, Ele é puro. O desejo de Deus é que a humanidade reconheça que Ele é o único Deus puro e verdadeiro, porque foi Ele que fez os céus e a terra. Esse ar que você respira foi Deus que deu, né? Então Deus abençoou toda a humanidade, só que a humanidade não reconhece Deus como único, entende? Eles fizeram para si deuses de escultura, mas aqui Deus deixou os 10 mandamentos para toda a humanidade, para os seres humanos obedecer esta palavra. Mas infelizmente o povo não quer obedecer esta palavra. Agora, Deus, o desejo de Deus, como soberano, além dele querer ser reconhecido, Ele quer também ser o seu Pai, um Pai celestial. Entende? Deus deseja ser Pai da humanidade, e Ele é Pai, Ele é um Pai celestial também. Ele é Deus e Pai. Mas veja bem, o Pai aqui na Terra, o Pai terrestre, antigamente o pessoal tinha muitos filhos, né? E vamos colocar uma conta média aqui, 10 filhos, por exemplo, faz de conta que uma pessoa teve 10 filhos, né? Então, no meio desses 10 filhos, sempre tem alguns que não obedecem, que sempre faz coisa errada. E quando um filho faz coisa errada, o pai terrestre, o que ele faz? Ele castiga o filho, porque o filho fez coisa errada. Entende? Deus, ele age da mesma forma, ele não é diferente. Ele é diferente dos seres humanos em algumas coisas. Os nossos pensamentos, o pensamento de Deus, ele é diferente dos nossos pensamentos. Entende? Então Deus tem a forma de agir. Mas em algumas vezes, nesse particular, Deus age da mesma forma dos seres humanos, nesse sentido. De que assim como um pai castiga o seu filho quando faz coisa errada, Deus também castiga os seres humanos pelo fato de não estarem lhe obedecendo. E qual é a forma que Deus castiga os seres humanos? Deus abençoa os seres humanos com boa água, com chuva, com sol, da saúde, entende? Então hoje tem muita doença, por quê? Porque os próprios seres humanos procuram, a grande maioria procura. Entende? Eu não vou citar aqui as doenças, porque o pessoal sabe, são entendidos, sabe, tem intelecto, sabe, né? Então Deus castiga os seres humanos com o quê? Com peste, com fome, com seca, com enchentes. Para quê? Porque para que o povo se lembre que existe um Deus. Mas o povo, eles não se lembram, eles não querem saber de Deus. Então Deus, ele enviou, com o passar do tempo, né, ele enviou o seu Filho, o único Filho que ele tinha, Jesus Cristo, para salvar a humanidade, porque quando Adão e Eva foram enganados,
o diabo, ele surrupiou, como diz aqui na Terra, a pessoa fala, né? Ele surrupiou a alma do ser humano, entende? Ele surrupiou, ele é um ladrão. Então veja bem, o Senhor Jesus disse, eu vim ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo, entende? Então, para que o mundo seja salvo, o mundo tem que reconhecer que Deus enviou o Filho dele para salvar o mundo. Então, vamos aqui ler aqui em João 3,16. Vou sair de Êxodo, vou para João 3,16. Deus, ele ama o ser humano. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Mas acontece que os homens estão cegos espiritualmente, entende? O entendimento do homem não consegue enxergar Deus como soberano. Mas o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Mas acontece que Deus não força ninguém. O homem ele tem que ser espontâneo. João 3,16. Eu vou ler um único versículo, tá? Depois eu vou ver uma coisa mais por aqui que eu achei. 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou continuar um pouquinho porque dá continuação, tá? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o desejo de Deus. Se você tem uma Bíblia em casa e quer ler, você pode ler esses dois, João 3, 16 e o 17. Capítulo 3, do 16 e o 17. Então, o desejo de Deus é que toda a humanidade se salve, mas Deus ele não força ninguém. Entende? Deus não obriga ninguém a querer se salvar. Entende? Então, a pessoa é que tem que ter uma atitude. O ser humano tem que reconhecer Deus como soberano e Deus como Pai. Entende? Porque ele é soberano, ele faz aquilo que ele bem entender. É igual eu falei, se você não faz a vontade de Deus, Deus pode castigar a humanidade do jeito que ele bem entender. Ele abençoa a humanidade. A humanidade é abençoada por ele, porque tem colheita, entende? A colheita vem no tempo certo. Você colhe, você vende, o pessoal exporta. Mas tudo isso, o pessoal pensa que é pelo seu próprio esforço. Sim, a pessoa trabalha porque tem que trabalhar. Mas é porque Deus dá graça, Deus dá força, dá saúde, dá inteligência ao ser humano para trabalhar, para fazer as coisas. Deus dá tudo no tempo certo. Então Deus está dando um tempo para que os seres humanos reconheçam Ele como Deus único, Deus verdadeiro. Entender? Esse é o desejo de Deus. Eu não estou falando mal de religião de ninguém. Eu estou falando a palavra de Deus. Entende? Que os homens fizeram para si imagem de escultura e deram nome. São deuses. Entende? Mas Deus ele é único. É o único Deus soberano, como eu li aqui no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3 e 4. Deus é único, ele deseja ser reconhecido por toda a humanidade. Um dia, toda a humanidade vai, de fato, conhecer Deus verdadeiramente, como ele deseja. Hoje, Deus está sendo conhecido parcialmente. De que forma Deus está sendo conhecido parcialmente? Porque a igreja, nós que tememos a Deus, pelo menos as igrejas, elas enviam missionário para pegar a sua palavra em outros países, países distantes, entende?
Para quê? Para que a humanidade conheça Deus, tenha conhecimento de Deus, que Ele enviou o Filho dele para padecer pelos pecados da humanidade, pela a desobediência de Adão e Eva, aquela desobediência que Adão e Eva desobedeceram no início, ela nos segue até os dias de hoje. E somos nós que temos que decidir se queremos obedecer a Deus ou não. Que a Bíblia fala que tem os filhos que obedecem a Deus e tem os filhos que não obedecem a Deus. Entende? E quais são os filhos que não obedecem a Deus? São aqueles que não fazem a sua vontade. Entende? Porque Deus ele não faz acepção de pessoa. Deixa eu ver se eu vejo algo aqui para... O capítulo 3:16 revela o coração e o propósito de Deus para com a humanidade. O amor de Deus é suficientemente imenso para abranger todos os homens. Deus deu o seu Filho como oferenda na cruz por nossos pecados. A expiação procede do coração amoroso de Deus. Não foi algo que ele foi obrigado a fazer. Entende? Deus não obrigou, assim como ele não obrigou o Filho dele a vir ao mundo, mas ele enviou espontaneamente, foi voluntário. Entende? Foi voluntário. O Senhor Jesus ele veio voluntariamente, ele se sacrificou pela humanidade, porque o homem não podia se sacrificar para salvar a si mesmo, alguém tinha que fazer isso. E para que Deus, o Senhor Jesus disse, eu vim buscar e salvar aquilo que havia perdido. E o que foi que ele havia perdido? A alma do ser humano. Aí você me fala, você pode perguntar, mas ele precisa só da alma? Não, o corpo também. Temos que servir a Deus de corpo, alma e espírito. Entende? Mas o corpo para nada serve, porque o corpo do homem ele é desfeito. O homem padece, desce à sepultura, o corpo se desfaz, mas a alma do homem ela permanece. E é essa que Deus, o interesse de Deus, entende? O interesse de Deus é esse, Ele quer resgatar a tua alma. Mas não é só a tua alma, Ele precisa do teu corpo, porque Deus é santo. E devemos adorar a Deus de corpo, alma e espírito. Entende? Com o nosso entendimento. Mas Ele deseja que os seres humanos reconheçam que Ele enviou o seu Filho para salvar a humanidade, como está escrito aqui no livro de João. Entende? Eu vou dar uma repassada aqui, olha. Que está escrito assim, o coração, veja bem, olha. O coração e o propósito de Deus para com a humanidade. O amor de Deus é suficientemente imenso para abranger todos os homens. Deus deu o seu Filho como oferenda na cruz por nossos pecados. A expiação procede do coração amoroso de Deus. Não foi algo que ele foi obrigado a fazer. Ele não foi obrigado a fazer, porque Deus ele ama a humanidade. Mas ele espera que a humanidade o reconheça como Deus, como soberano. Entende? Eu vou passar aqui, meditar aqui em Lucas, porque o Novo Testamento, como eu falei, o Antigo Testamento, você pode falar assim, mas isso, os 10 mandamentos, é lá no Velho Testamento. Mas os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, eles servem até aos dias de hoje. E vai continuar servindo. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Então, eu vou ler aqui em Lucas, no capítulo, se você tiver uma Bíblia em casa,
Veja no capítulo 18, eu vou ler do 18 ao 20. Lucas, do 18 ao 20, deixa eu achar aqui. Lucas, aqui o Senhor Jesus, aqui falando aqui, um homem de posição importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu, por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Entende? Isso aqui é a palavra de Jesus, palavra do Senhor Jesus. Então, os 10 mandamentos, para você que não conhece a palavra de Deus, os 10 mandamentos, eles nos seguem. Ele segue tanto no Antigo Testamento, como ele segue no Novo Testamento. Então, Deus, ele quer que o homem o reconheça. Entende? Por quê? Porque ele é soberano. Deus deseja salvar a alma de todos os homens. O desejo de Deus é que nenhuma alma, nenhum homem, nenhum ser humano se perca. Entende? Mas o problema é que eu acabei de falar agora há pouco. Os seres humanos, de uma forma geral, não reconhecem, não entram no entendimento dos seres humanos que Deus é soberano. Foi Ele quem criou o universo. E Ele tem tudo sob o seu controle. Eu gostaria de ler aqui em 1 Timóteo. Se você tiver essa live, ela vai ser curtinha, tá? Porque hoje vai ser só para aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus. Mas amanhã, se Deus permitir, eu farei uma outra live. Aqui em 1 Timóteo, no capítulo, se você tiver a Bíblia em casa, você pode abrir no capítulo 2, eu vou ler 2 versículos. Tá? Capítulo 2, no 3 e o 4, tá? Eu poderia ler do início, mas eu vou só ler o 3 e o 4. Mas eu vou ler o 3 e o 4, que diz o seguinte, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Entende? Esse é o desejo de Deus, que quer que todos os homens se salvem mediante Jesus. Porque o Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Porque foi Ele quem padeceu na cruz do Calvário, e Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Temos o Espírito Santo, que você que não conhece a palavra de Deus, você ouviu falar, mas não tem entendimento. Porque quando o Senhor Jesus subiu, né, para o seu lar celestial, ele disse, eu vou, mas enviarei o Consolador. Então, ele deixou aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele também é Deus. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São 3 pessoas distintas da Trindade. E o Espírito Santo, hoje, ele habita na terra. É ele, pelo seu poder, quem convence o homem do pecado. Quem trabalha na mente do homem, mostrando que o homem é pecador, que o homem precisa da salvação da alma. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então hoje o Espírito Santo de Deus, ele está aqui na terra.
entende? Mas ele não obriga ninguém. Ele fala na sua mente, no seu coração, mostrando Jesus, o Filho de Deus, que ele é o único mediador aqui na Terra, entre Deus e o homem. Não existe outro mediador. Os homens inventaram mediadores, mas isso não existe, é coisa da cabeça do homem. Porque dentro da palavra de Deus não existe outro mediador, tá? Porque o Senhor Jesus foi o único. Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Ele disse, eu vou para o Pai e voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, esse mesmo Jesus, eu vou ver aqui no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Se você tiver uma Bíblia em casa, você pode ver. Vou ver se eu acho aqui para mostrar, né? Porque a palavra de Deus tem que ser falada corretamente. Não pode ser falada assim de qualquer jeito. Vou ver aqui onde eu encontro. Atos dos Apóstolos. Se você tiver uma Bíblia, você pode procurar em Atos dos Apóstolos. Achei aqui. Eu vou ver aqui do primeiro capítulo, eu vou ler alguns versículos, tá? Para poder você entender melhor, tá? Vou ler aqui. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqui, palavra do Senhor Jesus. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E semieis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas a uma nuvem e o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, quer dizer, olhando eles, né, para o céu, né? E estando eles com os olhos fixos, vamos falar assim, né? Fixo no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Então, esse mesmo Jesus que subiu, né, no tempo, na época, quando ele estava em Jerusalém, né, na época dos judeus, esse mesmo Jesus, ele voltará. Só que, dessa vez, quando ele voltar, os seres humanos não vão poder ver ele, entende? Porque ele vai ficar nas nuvens
E aqueles que são obedientes à sua palavra, ele vai tomar para si. Será um grande alvoroço aqui na terra, entende? Mas o Senhor Jesus colocará os pés na terra mais uma vez, entende? E reinará aqui na terra por 1000 anos. Reinará aqui na terra por 1000 anos. É onde todas as nações conhecerão Deus verdadeiramente. Como eu disse agora há pouco, os seres humanos conhecem Deus apenas parcialmente. Mas irá chegar um dia em que todos os seres humanos irão conhecer Deus face a face. Entende? Porque essa é a vontade de Deus. Deus ele está dando tempo para que os seres humanos o reconheçam como Deus, Criador e Pai, porque é isso que Ele é. Ele é Deus, como Deus, Ele deseja ser adorado. Como Criador, Ele é soberano. E como Pai, Ele abençoa. Mas também Ele amaldiçoa. Ele castiga, Ele abençoa e Ele castiga. Entende? Se Ele dá um tempo para que os homens o reconheçam e façam a sua vontade. Mas mesmo que os homens não façam a sua vontade, Deus ele abençoa toda a humanidade. Por que Ele abençoa? Porque Deus ele não faz acepção de pessoa. Entende? Agora, quando chegar o juízo final, aí Deus vai cobrar dos seres humanos porque eles não o adoraram, não o serviram aqui na terra. Todos os seres humanos vão ser cobrados diante de Deus, entende? Porque Deus ele é soberano, Ele é poderoso, Ele faz aquilo que Ele achar melhor. E Ele quer o melhor para toda a humanidade. Mas como eu disse, Deus não força ninguém, Deus não obriga ninguém a lhe servir. O homem ele tem que ser espontâneo. Eu gostaria de ler aqui no capítulo de Apocalipse 3:20. Que está escrito, que diz o seguinte, eu vou falar aqui para você, tá? Eu posso falar, mas eu também vou ler. Tá? Eu sei o de cor, mas eu vou ler para você. 3:20 que diz o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então veja bem, como eu falei para você, Deus ele não obriga a ninguém, entende? Ele não força ninguém. Eis que estou à porta e bato, o Espírito Santo de Deus, ele procura falar com você através do seu coração, do seu intelectual, entende? E falando que Jesus é o único Salvador. É aquele que morreu na cruz para perdoar os pecados da humanidade. Você precisa reconhecer Jesus como Filho de Deus. Você pode falar assim, mas eu já reconheço Jesus, eu entendo que Jesus é o Filho de Deus. Mas o que você não entende é que você não tem Ele como Salvador da sua alma. Entende? Você tem que aceitar Jesus, dizer, Jesus, eu te aceito como Salvador da minha alma. Eu te aceito, eu sei que tu és o Filho de Deus. Eu reconheço que Deus enviou o Senhor para salvar os meus pecados, os pecados de toda a humanidade, de todos aqueles que querem ser salvos. Entende? Então, só dessa forma a sua alma será salva. Do contrário, a sua alma ela será condenada, porque o seu corpo ele vai perecer, você morre, todos nós morremos. O corpo ele vai perecer, mas a alma ela tem que ter um destino. Entende? E o destino da sua alma
se você não reconhecer o Senhor Jesus como Salvador da sua alma, porque Ele morreu na cruz para isso, para lhe salvar, a sua alma ela vai perecer no inferno, entende? A sua alma, não só a sua, eu falo a sua de uma forma generalizada, entende? Vai perecer no inferno. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o ser humano reconheça que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para, através dele, que a humanidade seja, que os seres humanos sejam salvos. Entende? Mas para isso você tem que abrir o seu coração, o seu entendimento. E dizer não, tem que ser humilde, e dizer não, eu reconheço. Eu reconheço que Jesus é o Salvador da minha alma. Eu quero que a minha alma seja salva. Esse é o desejo de Deus. Eu não vou prolongar aqui muito essa live, porque tem outras coisas que eu gostaria de falar aqui, mas eu não quero prolongar muito essa live. Mas eu vou ainda insistir no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3 e 4, que diz que fala dos 10 mandamentos. Entende? Deus deixou os 10 mandamentos para o homem servir. Se o homem não tivesse condições de servir, de obedecer os 10 mandamentos, Deus não teria dado os 10 mandamentos. Se Deus deixou os 10 mandamentos, é porque Ele sabia e sabe que o homem tem condições de obedecer os 10 mandamentos. Entende? Eu vou ler algum deles aqui. A humanidade hoje está tão corrupta. Entende? Você vê, pai, corrupto que eu falo não é no sentido de roubar o dinheiro de alguém, apesar que também, dessa forma, também está sendo corrupta. Que corrupto não é só aquele que rouba dinheiro. Aquele que rouba paz dos outros, paz de espírito, também pode ser um corrupto. Entende? O homem hoje, o ser humano, ele está matando outro ser humano a troco de nada, a troco de banana. Entende? A troco de banana. O ser humano hoje não está tendo mais dó, não tem mais amor no coração. Você vê o homem matando a esposa, matando o filho. E esse não é o desejo de Deus, que o homem tire a vida de outro homem. O desejo de Deus é que todo ser humano tenha uma vida prolongada, uma vida longa e abençoada. Eu vou ler aqui o 20, o 3 e o 4, tá? Eu não vou ler no começo que eu já li, que diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o próprio Deus falando a Moisés. Mas isso não serviu só para os judeus, é para toda a humanidade. Que o desejo de Deus é que todo o povo reconheça que Ele é Deus, que Ele é Deus único. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Entende? Porque Deus é um Deus zeloso. Imagem de escultura. Nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem as servirás. Então nós não devemos nos encurvar às imagens e nem tampouco servir às imagens. Agora, se você quer servir às imagens, se você quer se encurvar diante das imagens, Deus não vai falar para você não fazer isso, Ele não vai te obrigar. É uma decisão sua. O homem tem o poder de decisão nas mãos. Mas aqui, mediante a sua palavra, Deus deixou a palavra dele para que nós pudéssemos obedecer. Está escrito aqui, a palavra de Deus. Não servirás a outros deuses. Não te encurvarás. Não te encurvarás. Mas o homem, o desejo do homem não é de servir a Deus. Nós temos um desejo natural
Esse desejo, como é que fala? Esse desejo, ele nos acompanha, foi uma herança de Adão e Eva. Eles tiveram o desejo de desobedecer a Deus no Jardim do Éden. E esse desejo, ele acompanha a humanidade até os dias de hoje. O desejo do homem é de sempre fazer o mal, sempre praticar o mal. Então, para que o homem não seja de todo mal, ele deu os 10 mandamentos para que a maldade não reinasse de tudo no coração do homem. Porque o desejo do coração do homem é fazer o mal, é praticar o mal. É a natureza humana. Então, para que, como eu falei agora há pouco, para que o mal não reine definitivamente no coração do homem, Deus deu os 10 mandamentos, entende? Para que o homem pudesse, através dos 10 mandamentos, obedecer. Eu vou ler algumas passagens aqui e você pode fazer uma comparação com o que está acontecendo nos dias de hoje, tá? Então, veja bem, vou continuar do 5. Não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu sou teu Deus. Sou o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Perdão, até a terceira e a quarta geração, que me aborrecem. Aborrece Deus de que jeito? Adorando a outros deuses, servindo a outros deuses. Entende? E quando nós servimos a outros deuses, estamos aborrecendo a Deus. Como está escrito aqui na palavra de Deus. Se você crê em Deus, você está vendo, ouvindo a palavra de Deus. Deus falando através de Moisés, falando para Moisés. E depois Moisés ia falar ao povo. Entende? E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Foi aquilo que eu falei para você. Você pode ser um filho obediente, reconhecendo o Senhor Jesus como Salvador da sua alma, você passa a ser filho de Deus, filho da obediência. E Deus, ele vai abençoar você e a sua família. Agora tem os filhos da desobediência. E Deus, ele tem compromisso com aqueles que lhe obedecem. Entende? A Bíblia fala, na palavra de Deus fala que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o seu fim é o caminho da morte, é o caminho que leva à perdição. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Lembra-te do dia, aqui está falando, está falando aqui e tal, tem Êxodo, tá, vou pular aqui, falar um pouco mais tá. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Entende? Esses são os mandamentos que Deus deixou para os seres humanos, porque Deus sabe que o coração dos seres humanos é inclinado a fazer o mal. E o que nós vemos nos dias de hoje, os homens fazendo tudo ao contrário, são os homens traindo suas esposas. Isso aí é festa, é cafezinho pequeno. Dos homens trair suas esposas traindo ou seus maridos. Hoje você vê os homens matando suas esposas, matando filhos. Por quê? Porque eu assisto reportagem
Eu gosto de assistir reportagem e acompanhar a reportagem. E sei que muitos também assistem reportagem. E em muitas reportagens eu já vi as pessoas falando na reportagem: ah, mas se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Entende? Então é isso, o desejo do homem é inclinado à maldade. É um desejo natural do homem, do ser humano, inclinado ao mal, ao praticar o mal. Por isso Deus deixou os 10 mandamentos. O amor ao próximo hoje não tem mais. Não existe mais hoje amor ao próximo. Só tem pessoas egoístas que fazem os seus próprios desejos. Entende? Quando o Senhor Jesus disse: eu vim para salvar o mundo. É bíblico, ele veio para salvar o mundo mesmo. Só que infelizmente o mundo não reconhece. Outra vez ele disse: eu vim para alguns judeus. Ele disse: eu vim no nome do meu Pai. Mas se outro vier em seu próprio nome, esses vocês receberão. Entende? Então o que acontece? Esse outro que o Senhor Jesus falou, eu não me recordo exatamente onde está escrito, mas eu posso procurar. Esse outro Jesus que falou que ele vem em seu próprio nome, de fato ele está próximo, está para chegar. E o povo vão recebê-lo de braços abertos, porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Entende? O Senhor Jesus disse: eu vim, como que fala mesmo? Eu vim em nome de meu Pai, que o meu Pai me enviou. Mas se outro vier em seu próprio nome, esses vocês receberão. Entende? São palavras do Senhor Jesus. Então hoje muitos se recusam a reconhecer Jesus como Salvador da sua alma. Mas esse que ele falou, que vem em seu próprio nome, esse muitos eles vão receber. A humanidade, uma boa parte da humanidade vai receber. Vai receber. Só que pagarão o preço depois. Entende? Pagarão o preço depois. Pela desobediência a Deus. Hoje, essa live de hoje, eu quis fazer hoje à noite. Porque essa live de hoje, ela foi só para aqueles que não conhecem a Deus. Deus, ele deseja ser conhecido pela humanidade, por todos os seres humanos, independente da sua religião, do seu entendimento, do seu intelecto. Porque Deus é um só, é soberano. Aquele que eu falei, a humanidade hoje, o mundo de antigamente era bem menor. Para você que tem um pouco de conhecimento, todo mundo sabe, conhece a história da Arca de Noé, né? Que Deus destruiu as duas cidades, o mundo, né? Eu já ia falar de outra cidade, que Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo. Mas Deus destruiu aquele mundo antigamente. O mundo antigamente era bem menor do que esse, não tinha nem comparação ao mundo de hoje. Então Deus salvou 7 pessoas e um casal de cada animal. Entende? Por quê? Não que Deus só quisesse salvar Noé e a sua família, não. Noé pregou, falou que Deus, por 100 anos, Noé falou para os homens, enquanto ele estava fazendo a arca, ele pregava aos homens que Deus ia mandar chuva, porque naquela época não tinha chovido ainda, apenas um vapor subia da terra. Então Noé falava que ia chover, e ninguém acreditava em Noé. Até que Noé completou a arca, por 100 anos ele falou. E quando se completou 100 anos, depois que ele fez a arca, Deus falou para Noé: olha, entra na arca, tu e a tua família. E o próprio Deus, se você não acredita, comece a acreditar, o próprio Deus, porque Deus faz isso, ele é um ser celestial, ele tem poder, entende? Deus, ele se alimenta quando ele quer se alimentar. Ele come como nós, como seres humanos, ele fica triste.
ele se alegra, como você viu que eu falar a palavra de Deus. Ele fica triste quando o ser humano não reconhece ele como Deus soberano. E a Bíblia fala que o próprio Deus fechou a arca pelo lado de fora, a porta da arca pelo lado de fora. Então não foi falta de aviso. Noé avisou aquele povo durante 100 anos, ele ficou falando, Deus vai destruir esse mundo. E a arca estava lá para quem quisesse entrar. Mas ninguém quis entrar na arca, e apenas Noé e a sua família, e um casal de cada animal entrou na arca. E aquele povo, através de Noé, se multiplicaram. Então, você comparando esse mundo de hoje com o mundo de antigamente, não tem comparação. Esse mundo de hoje ele é enorme, ele é estrondoso, ele está tão grande que quase já não está mais cabendo gente na face da terra. De tão grande que ele, de tanto que o povo se expandiu, entende? De tanto que o povo se expandiu, cresceu, se multiplicou, que já quase não cabe mais ninguém na face da terra. De tão grande que esse mundo é hoje. E o desejo de Deus, o mundo antigamente ele já foi destruído 2 cidades com fogo, que foi Sodoma e Gomorra, por causa do pecado de Sodoma e Gomorra. E aí Noé, dessa vez foi o mundo inteiro que foi destruído. Entende? Aí Deus não tem intenção de destruir o mundo novamente com água e com fogo, como ele fez antigamente, há muitos anos atrás. Entende? Mas ele está dando um tempo para que a humanidade se converta e aceite o Senhor Jesus, reconheça o Senhor Jesus como Filho de Deus. Eu sei que hoje nós temos muitos idiomas e cada nação ele tem a sua própria cultura. Cada nação hoje ela tem a sua própria cultura, entende? E devemos respeitar todo mundo merece respeito. Mas aqui eu estou falando a palavra de Deus, entende? Mas só que acontece, Deus, como eu disse, não importa a cultura das nações, mesmo respeitando a cultura das nações, Deus ele é soberano, Deus é soberano. Ele permitiu que o mundo crescesse, que o povo se expandisse, se multiplicasse, mas também ele quer que o povo reconheça. Mas quando chegar no dia do juízo final, porque esse dia vai chegar cedo ou tarde, o juízo final, Deus vai perguntar: por que você não me adorou, não me reconheceu como Deus? Entende? Então Deus vai prestar conta a todas as nações. A todas as nações vão estar diante de Deus no dia do juízo para prestar conta, dar esclarecimento dos seus atos, das suas ações, entende? Esse dia vai acontecer. O bom seria que não acontecesse, que todo mundo reconhecesse que Deus enviou seu Filho, Jesus, para salvar o pecado de toda a humanidade. Aquela desobediência de Adão e Eva, ela nos segue até os dias de hoje e vai nos seguir até que nos tornamos pó, para prestarmos conta diante de Deus quando partirmos desta vida. Porque ninguém nasceu para semente, ninguém é eterno nessa vida, eterno é só Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é eterno. A nossa alma, ela é eterna. Nós temos um corpo, o nosso corpo, ele aguenta pouco tempo de vida, talvez 100 e poucos anos, outros chegam a 120, e talvez, eu não me lembro de alguém chegar a 130 anos, não tenho essa lembrança, mas o nosso corpo, ele dura pouco tempo, mas ele é desfeito na terra e vai para o pó da terra. Foi de onde ele veio. Deus fez o homem do pó da terra. E para o pó o homem volta. Entende? Mas a alma do homem, ela é eterna. E a sua alma, ela pode ter um descanso eterno. Ou ela pode ter o desprezo eterno por Deus. Porque é isso que vai acontecer com a humanidade. Todo aquele que não reconhecer que Deus enviou o seu Filho
para perdoar, para salvar, perdoar os pecados, nossos pecados e para salvar a nossa alma. Então eu quero desde já agradecer a você, a Mari Amorim, que está me ouvindo nessa live, que ficou desde o início. Amanhã, se Deus me der graça, eu quero fazer uma live abençoada, uma palavra abençoada que Deus colocou em meu coração e creio que vai ajudar muita gente. Desde já que Deus te abençoe, minha irmã, fica na paz do Senhor. E é você que não conhece a palavra de Deus e se quer aceitar Jesus como seu Salvador, aceita Jesus como seu Salvador. Diga, não, eu aceito, eu reconheço que Deus enviou seu Filho amado. E não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus. Este é o nome, entende? Que deve ser amado e respeitado, porque ele sofreu, ele padeceu na cruz do Calvário, ele foi cuspido, escarrado, chicoteado, desprezado, entende? Por quê? Era eu e você que deveria estar ali no lugar dele, mas ele se ofereceu para sofrer em nosso lugar, para que nós não podemos sofrer. Mas para que nós não sofremos, precisamos reconhecer ele como Salvador da nossa alma. Eu quero deixar aqui essa recomendação para você que não conhece a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo esteja com vocês. E com você, minha irmã, também. Que Deus abençoe você e a sua família. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus e tenham uma boa noite. A live, ela quer continuar. Eu quero finalizar a live, mas ela não quer. Ela quer continuar. Você viu que coisa engraçada? É impressionante. Vamos ver se eu consigo finalizar essa live abençoada. Eu estou apertando o botão aqui, mas ele não quer apagar, não. Não sei o que está acontecendo. Mas eu quero finalizar essa live. Surgiu uma tarja aqui, uma tarja abençoada, e não quer finalizar, não. Oh, Jesus, tem misericórdia. Isso é coisa de Deus. Ah, agora sim. Agora vamos finalizar essa live.